Pontal do Norte sempre fora um lugar de fartura. As redes dos pescadores voltavam carregadas. Os mercados transbordavam de frutas e carnes frescas. E os restaurantes serviam pratos fartos para turistas desavisados que se encantavam com a culinária local. Mas tudo isso mudou. Primeiro foi o mar. Ele se tornou um deserto líquido. Os cardumes desapareceram. As gaivotas começaram a cair do céu, mortas de fome. Em seguida, as lavouras murcharam, como se sugadas por uma força invisível. O gado caiu, os ossos perfurando a pele de tão magros. Ninguém conseguia entender. O governo enviou técnicos, cientistas, especialistas. Eles mediram o solo, analisaram a água, investigaram o céu. Não encontraram nada, nenhuma praga, nenhum envenenamento, nada além do vácuo absoluto da natureza que, de um dia para outro, parou de oferecer sustento. Então, a fome começou. Primeiro, as prateleiras dos mercados esvaziaram. Depois, os moradores passaram a caçar ratos, gatos e cães de rua. Em poucos dias, até esses haviam desaparecido. As pessoas tentaram fugir, mas as estradas estavam bloqueadas por militares. Ninguém sabia o motivo, mas os soldados eram claros: ninguém entra, ninguém sai. Os corpos começaram a aparecer no final da segunda semana. Primeiro, uma criança, perdida e faminta, que se aventurou pelo centro abandonado. Encontraram apenas sua roupa rasgada e uma poça de sangue. Depois, um idoso que morava sozinho. Sua casa fora revirada e, na cozinha, um prato sujo com vestígios de carne crua. Rumores tomaram a cidade como uma peste invisível. Alguns diziam que havia um assassino. Outros falavam de feras saídas das matas. E havia até quem dissesse que as pessoas estavam enlouquecendo de fome e atacando umas às outras. Mas ninguém ousava dizer a palavra maldita: canibalismo. Nas madrugadas, o vento carregava um som perturbador, algo entre um uivo e um grito sufocado. Era um som de dentes arranhando ossos. Quando o medo se tornou insuportável, grupos começaram a se armar. Mas não era mais para caçar comida. Agora caçavam gente. Então ele apareceu. Ninguém sabia de onde tinha vindo. O homem vestia um avental encardido e um chapéu velho de couro. Montou uma barraca no centro da cidade e começou a cozinhar. O cheiro que emanava de suas panelas era inebriante. Algo suculento, denso, convidativo. As pessoas, morrendo de fome, se reuniram ao redor, excitantes. Ele serviu uma sopa espessa, escura, com pedaços de carne macia e perfumada. É de porco, disse ele, com um sorriso largo. O primeiro a provar chorou de felicidade. O segundo
lambeu a tigela. O terceiro pediu mais. Logo, filas se formavam todos os dias. Os poucos que questionavam a origem da carne eram silenciados pelo desejo de sobreviver. Mas havia algo estranho. A carne variava. Às vezes era vermelha e firme, às vezes branca e macia. O cheiro mudava sutilmente. Alguns começaram a perceber, outros não se importavam mais. O desespero tinha gosto, e o gosto era viciante. Com o tempo, a fome deixou de ser um problema para alguns. A barraca do cozinheiro cresceu. Surgiam barracos menores, homens e mulheres mascarados que entregavam pacotes de carne em troca de objetos valiosos, joias, até favores. E então, o pior aconteceu. Os primeiros sobreviventes que não cederam foram encontrados esfolados e pendurados de cabeça para baixo em postes, como gado no abatedouro. Suas costelas estavam abertas, o tórax vazio. Foram enviscerados com precisão cirúrgica. O nome do cozinheiro virou lenda. Alguns diziam que ele era um enviado da fome, um ser demoníaco. Outros acreditavam que era apenas um homem comum, mas a fome o tornara algo pior. Na calada da noite, aqueles que haviam provado a carne e sentiam saudades de seu sabor começaram a se reunir em rituais. A fome não os dominava mais, mas o desejo sim. E eles precisavam de mais. Os militares haviam selado a cidade, mas nem eles foram poupados. Seus corpos foram encontrados espalhados pelas ruas, sem olhos, sem língua, sem carne. As casas estavam vazias. Os poucos que resistiam se escondiam, mas sabiam que não podiam escapar. A fome era maior que o medo. As noites eram tomadas pelo cheiro de carne assando, pelo som de ossos sendo quebrados, pelo mastigar insaciável da última geração de Pontal do Norte. No centro da cidade, o antigo restaurante mais sofisticado havia sido transformado em um templo de horror. A grande mesa de madeira, outrora palco de jantares nobres, agora sustentava corpos sem pele, banhados por velas trêmulas. O cozinheiro estava no centro, servindo pratos fumegantes para seus devotos. A carne nunca era desperdiçada. E então, sem mais vítimas, sem mais desconhecidos para devorar, a fome voltou. E agora, eles estavam presos dentro das próprias paredes. Na última noite, Pontal do Norte foi tomada por um frenesi. Ratos eram caçados como ouro. Crianças devoravam os próprios dedos. Os que ainda tinham forças se voltaram uns contra outros. Ninguém queria morrer, mas ninguém queria ficar sem jantar. Até que a cidade ficou em silêncio. Meses depois, um barco mercante atracou na costa. A tripulação esperava encontrar ruínas, corpos espalhados, o cheiro da morte impregnando as ruas, mas Pontal do Norte estava intacta.
Casas ainda estavam em pé, lojas com prateleiras vazias, portas abertas, esperando clientes que nunca mais viriam. Mas não havia ninguém. Nem um corpo, nem um osso, nem um vestígio do que aconteceu. Apenas um restaurante ainda fumegava, como se alguém ainda estivesse cozinhando. A grande mesa no centro estava posta, talheres brilhando, pratos limpos e, na cozinha, uma panela fervendo. O primeiro tripulante, a olhar dentro dela, tremeu, não pela visão, mas pelo cheiro. Era o aroma mais delicioso que já sentira. E então, ao longe, no mar tranquilo, um barco escuro começou a surgir no horizonte. O cozinheiro estava voltando.